Então eu vou fazer um resumão só para vocês entenderem como é que funciona o processo de restauração dérmica, cicatrização, como vocês conhecem, para que vocês entendam como é que funciona. A nossa pele, ela é formada de duas camadas. Antigamente a epiderme era considerada uma camada, mas hoje em dia não é mais considerada uma camada, é somente uma camada de gordura, a grosso modo falando, mas o que importa pra gente é epiderme e a derme. A derme papilar, que é essa partezinha aqui, onde tem essas ondulações, esse zigue-zaguezinho, logo aqui embaixo da derme é onde implantamos o pigmento. Mas em cima, nós temos 5 camadinhas que compõem a epiderme. A epiderme, ela é da espessura de uma folha de papel. Ela é bem fininha, bem fininha, bem fininha. Só que ela é a nossa primeira barreira de impedimento para que a gente consiga implantar na camada correta o pigmento onde tem que ficar implantado, que é na derme papilar, como eu havia falado para vocês anteriormente. Então, para poder implantar o pigmento na camada corretinha e ficar bonitinho ali onde a gente precisa implantar, nós precisamos lesionar a pele e nós utilizamos um cartucho que compõe algumas agulhas de acordo com cada tipo de camuflagem, de estrias, olheiras, cicatrizes e tamanho da região. Nós utilizamos uma quantidade de agulha diferente e nós implantamos através dessa lesão. É uma lesão controlada, mas não deixa de ser uma lesão. Todo o processo de cicatrização, ele tem etapas que precisam ser cumpridas e eu vou explicar para vocês que etapas são essas. Então, imediatamente, quando as agulhas implantam o pigmento aqui na derme papilar, nosso corpo tenta nos defender, iniciando um processo de restauração tecidual, de cicatrização, conforme é falado normalmente. E o que eles fazem? Eles tentam cessar aquela lesão e tentam enviar os soldadinhos, digamos assim, que não são nossas células de defesa, para nos defender. Essa etapa confere um prazo, que isso varia de indivíduo para indivíduo, de idade, de como a pessoa se alimenta, se ela tem algum tipo de patologia, mas temos aí uma média de tempo que dura entre 28 a 30 dias para fazer essa reparação da epiderme. A primeira fase é a fase inflamatória, a fase inicial, dura aí em torno de 3 dias mais ou menos, é quando o nosso corpo tenta reparar aquele tecido que foi lesionado. Aquela fase onde fica vermelhinho, onde pode ter o edema, que é um inchaço, onde a gente pode sentir um calorzinho. É a primeira fase onde as nossas células de defesa vão lá mesmo para poder tentar reparar aquele tecido e cessar qualquer tipo de infecção que pode estar ocorrendo, acontecendo. A segunda fase é a fase proliferativa, a fase que nosso corpo começa a tentar fazer com que as nossas células tenham uma reepitelização, tenham uma neovascularização, ela começa a formar colágeno e elastina para tentar formar um novo tecido de granulação. Isso aí demora mais ou menos em torno de 7 a 15 dias, para poder reorganizar de novo aquela estrutura, aquele tecido. Por volta de 7 dias, mais ou menos, pode ser que forme uma crochinha, tem casos que formam, tem casos que não formam. Por exemplo, na camuflagem de olheiras é bem difícil formar essa crosta, mas isso a gente vê muito bem na camuflagem de estrias e de cicatrizes. E aí, mais ou menos dentro desse prazo, foi como eu falei, não é um tempo engessado, cada organismo é único falando em cicatrização e reparação tecidual, então não temos como afirmar exatamente o tempo certinho que isso vai acontecer. Se formou essa crosta, o corpo vai se desprender sozinho, a pele vai se desprender sozinha, não pode puxar ou arrancar. Isso aí é só o resultado das nossas células, né, que trabalharam aí até aquele minuto para tentar remodelar, para tentar reepitelizar aquele tecido. E na terceira e última fase, ela é chamada de fase de maturação tecidual. Essa fase normalmente vai a partir do 21º dia, podendo se estender até 1 ano. Isso depende muito do tamanho do trauma, da lesão, do tipo de lesão, também do indivíduo, como a gente já conversou. Isso é único e individual, característico de cada indivíduo, mas dentro dessa média aí, o prazo fica entre 21 dias até 1 ano. Agora, nessa fase, é a fase que o colágeno começa a ficar mais organizado. Na fase anterior ele estava meio desorganizado para poder reparar aquela pele, voltar à característica normal da pele anterior. A gente precisa passar pela essa fase de maturação, onde organiza-se o colágeno para chegar no tecido mais próximo do tecido que havia ali anteriormente. A gente precisa respeitar o prazo de renovação celular e também o prazo da epiderme, né, que a gente precisa desse prazo, que é a nossa primeira barreira de impedimento ali, para a gente poder implantar de forma segura o pigmento após esse prazo aí. Sabemos também que o prazo de fixação e estabilização do pigmento segue uma outra característica que é maior do que esse prazo de 28 a 30 dias, deixando aí um intervalo entre as sessões de 45 a 60 dias, isso também podendo ser estendido de acordo com a necessidade individual de cada cliente. Agora voltando aqui mais uma vez para a nossa parte anatômica da pele, para a parte da epiderme, que é essas 5 camadinhas que a gente tem aqui, são 4 principais camadas, sendo que uma é na palma da mão,
uma é na planta dos pés, então 4 camadinhas aqui, onde a gente implanta o nosso pigmento aqui embaixo. Vocês lembram que eu falei pra vocês agora, isso aqui pra poder, quando a gente lesiona isso naturalmente, tá? Isso naturalmente, a nossa pele faz essa renovação celular naturalmente a cada 28 a 30 dias. Mas quando a gente lesiona, a gente tem que respeitar também esse processo de renovação celular, chamado turnover. Não sei se o meu inglês está mais perfeito, mas enfim, ele é chamado de turnover. É o processo entre 28 e 30 dias de renovação celular, onde as células, através da mitose, vão subindo e ficando aqui em cima, queratinizadas, e acabam descamando por conta própria. Ou se a gente lesionou, é o tempo também que a epiderme... E agora vou explicar para vocês como é que funciona o processo de camuflagem. Vou utilizar as estrias como exemplo. Assim que você acaba de fazer, você fala: meu Deus, está muito inchado, e meu Deus, está ficando mais saliente. Será que deu certo esse procedimento? Você já fica assustado. Aí lá pro 5º dia, mais ou menos, no 2º, 3º dia, dependendo de pessoa para pessoa, já desinchou, mas está muito vermelho. Aí a pessoa: tô achando meio estranho, tá muito vermelho isso, não era pra estar assim. 5 dias ainda tá vermelho desse jeito. Na tatuagem normal não é assim. Lá pro 10º dia a cliente já tão: meu Deus, começou a escurecer tudo. Ai, que ódio. Eu acho que ela errou na conta. Eu tô arrependida, isso não vai... O que eu vou fazer na minha vida agora? Calma, calma que vai melhorar. Calma que vai melhorar. Lá pro 25º dia a cliente começa a ver um clareamento. Ela começa a se sentir mais aliviada, mas ainda fica com aquela carinha assim, fala: ufa, tá começando a melhorar. 40 dias depois elas vão começar a ficar mais imperceptíveis, umas vão sumindo, as outras vão aparecendo, e aí ela vai clareando, já vão ficar mais ou menos melhor um pouco do que estava antes. Aí quando chegar lá para os 60 dias mais ou menos, você já tá com um sorriso no rosto, feliz. Você já começa a aumentar a sua autoestima, começa a ficar com a autoestima lá nas alturas, e aí você começa a pensar: puxa, nem parece que eu já tive estria um dia, ou então agora faltam poucas, e aí você vai partir para a próxima sessão e vai começar a agradecer. Mas nós precisamos respeitar esse prazo, porque se a gente pular essas etapas, infelizmente, o resultado pode não ficar bom. Durante esse processo de 45 a 60 dias, não pode pegar sol de maneira nenhuma, para que não fique um resultado inestético, feio, que escureça.